E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Lição Enem. Hoje eu falo de artes, falo sobre o mundo das artes, artes plásticas, artes cênicas. Vamos falar de arte. E você é meu convidado para entender um pouquinho mais do que o Enem guarda para você. Vem comigo! Fala galera, meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa. Antes de começar essa aula, um favor, dá aquele likezinho. Muita gente não entende isso, né? Aqui no YouTube, o algoritmo, os números, a mecânica da coisa é muito cruel. Se você assiste a aula e de repente não dá o like, para o computador fica uma coisa assim do tipo, essa aula não é interessante, essa aula não é relevante. E se ela não for relevante, ele não tem por que mostrar, ele não tem por que oferecer. Quando você abre lá o YouTube, aparece vídeo de muita gente. Esse vídeo aqui não vai aparecer se você não deixa o like, se você não deixa lá de repente um comentário, ou até mesmo se você indica para um colega, para um amigo que você sabe que está querendo fazer o Enem. E lembrando, vários colégios públicos estão sem aula no Brasil inteiro por conta da pandemia. Alguns alunos até gostariam de voltar a estudar, mas tem problemas de saúde, não pode frequentar ambientes coletivos, ambientes fechados. Então, assim, indica para o seu amigo, para o seu colega, você que mora aí, de repente, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, mora na periferia de São Paulo, mora aí no interior de Goiás, mora em Minas Gerais, fala para o seu amigo que tem aí um projeto que está falando sobre língua portuguesa, ou melhor, linguagens para o Enem. Hoje eu vou falar de linguagem da arte. Muita gente não gosta de ir a museu. Muita gente vê de repente um grafite. Veja bem, não é piche, não é pichação, é grafite. O grafite é uma obra de arte. O grafite é uma produção, uma estética que normalmente a pessoa que produz, ela tem um talento, ela tem uma capacidade para poder justamente projetar, desenhar na parede uma obra. Ele faz uma obra de arte, algo que você admira, algo que nós podemos apreciar. Essa característica de poder apreciar uma obra de arte é algo que vai caracterizar isso que nós chamamos de arte. A arte pode estar no grafite, pode estar num quadro, pode estar, de repente, em qualquer lugar, numa parede, pode estar num bueiro, ela pode ser expressa pela tinta, pelo carvão, pelo lápis. Pessoal, as manifestações artísticas são muitas e elas trazem linguagens, códigos que são importantes para podermos compreender e até mesmo entender que aquela obra é um produto histórico, ela tem a ver com a sociedade, com o mundo em que o artista está inserido. Então aqui, por exemplo, a competência 4 diz: compreender a arte como saber cultural, estético, gerador de significação, integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então um garoto que mora na periferia e que de repente produz uma obra de arte nos muros lá da periferia, ou do subúrbio, ou da favela, ou de repente o garoto que está fazendo uma produção e que está de repente fazendo um curso de arte, cada um vai expressar a sua visão de mundo, a sua interação com o mundo, e esse mundo vai ser representado de uma forma às vezes agressiva, às vezes sutil, às vezes com uma certa ternura, uma certa violência. E isso daí, pessoal, são formas de ver, de saberes históricos e que são necessários. Uma Guernica, a gente hoje olha para a Guernica, muita gente pode não entender, mas quem sabe o contexto histórico que envolveu a produção do quadro, percebe como é importante nós termos um quadro como aquele. Quando você vê Guerra e Paz do Portinari, você entende por que Guerra e Paz ele é fundamental, porque remete ao contexto histórico que ele viveu. Você pode pegar os Gêmeos, pode pegar a obra do Cobra e você perceber que eles produzem obras relevantes para o contexto histórico que nós vivemos e para a sociedade que nós vivemos. E hoje, em várias cidades do mundo, o grafite, o muralismo, a arte de rua, eles são códigos turísticos. As pessoas vão para poder ver. Em São Paulo você tem o Beco do Batman. Tem gente que só vai ver lá no Beco do Batman para poder ficar vendo os grafites, as obras que você tem ali. E há pessoas que viajam. Eu, por exemplo, sou um cara que
toda cidade que eu vou pelo menos em um museu. E por quê? Porque se eu quero entender aquele lugar onde eu estou, eu vou para o museu. Você vai à Argentina e você vai ao Caminito, você, para entender o que é o Caminito e por que aquilo tudo ali, você tem que ir no Centro Quinquela, que é ali do lado. E que você, vendo os quadros do Quinquela, você vai entender o funcionamento e você vai entender o que é o Caminito. Se você vai no Museu Nacional de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro, você entende por que como a arte brasileira se desenvolveu, assim como a Pinacoteca de São Paulo, que também é um lugar imperdível. Então, assim, a obra de arte, ela é cobrada no Enem, ela espera que você seja capaz de reconhecer os propósitos, os motivos. Por isso que o canal do Monteiro no Instagram, @do.monteiro aí, todo dia eu boto uma dica. Segunda-feira eu boto dica de livro, na terça-feira eu boto dica de disco, um disco que foi assim relevante para a sociedade brasileira, mundial. Quarta-feira eu sempre boto um filme que eu considero marcante no gênero que ele representa. Quinta-feira eu dou dica de artes, quadros de artes, que caem até, inclusive alguns que já caíram no Enem. E na sexta-feira, normalmente eu dou dica de seriados. Normalmente, tudo isso são dicas para que você tenha munição para produzir um texto no Enem. E fora a resenha literária que eu faço toda sexta-feira no canal do Monteiro, no Instagram, para debater, discutir livros, falar de livros, traçar roteiros históricos, correlações históricas, que ajudam você que vai fazer o Enem. Então aí, ó, quais são as habilidades que ele pede? Primeiro, reconhecer as diferentes funções da arte. Qual é a função da arte? Entretenimento? Denúncia? Do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais. Então, veja bem, quando eu entro, vou ver um quadro, eu tenho que perceber que o quadro ali tem uma função apenas de decoração, ele tem uma função de denúncia, ele tem a função justamente de procurar dialogar e, de repente, promover uma reflexão com outros quadros, com outros contextos. Qual a função? Então, a primeira coisa que você tem aí. Segunda habilidade, analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Pessoal, quando eu pego Basquiat, muita gente olha para as obras de Jean Basquiat e fala que aquilo dali não é obra de arte. Muita gente, por exemplo, eu vejo muita gente olhando para algumas obras, né? E falarem, por exemplo, que, pô, isso aí não é um Picasso. Ou isso aí não é um Van Gogh. Pô, Van Gogh não vendeu um quadro, porque as pessoas não diziam que era obra de arte. Naquela época que Van Gogh pintou, muita gente não gostava porque esperava uma arte acadêmica. Hoje, você tem uma garotada que está produzindo aí e as pessoas ficam falando, não, mas isso aí não é obra de arte. E aí você vê o preconceito, as pessoas têm um padrão estético, as pessoas não entendem que determinadas obras são representações culturais, são manifestações culturais. Então aqui, moçada, essa questão, essa habilidade 13 aí é bem interessante para a gente repensar os valores da cultura. E na habilidade 14, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações diferentes de vários grupos sociais e étnicos. Então, é aquela coisa que eu estava aqui debatendo no início. Você vai ver a cultura africana, o africano vai colocar as manifestações da cultura negra naquele continente africano. Se você pegar determinados grupos étnicos que estão lá inseridos num contexto europeu, você vai ver que é uma questão de identidade. A forma de pintura, o material que se usa, tudo isso tem a ver com um contexto histórico que precisa ser valorizado, precisa ser conhecido para poder, até para você perder o preconceito e não achar que só existe uma forma de arte. Por isso, a primeira questão, aí no caso, ele diz o seguinte, é um documento de Marinetti de 1909, propõe referências estéticas, os referenciais estéticos do futurismo. Eu aconselho vocês a verem movimentos de vanguarda. Essa aula tem no canal do Monteiro, você pode entrar no canal do Monteiro no YouTube e estudar. Movimentos de vanguarda é importante que você saiba. O futurismo ele tem uma grande influência para o movimento do modernismo de 1922. Faz parte de um dos movimentos de vanguarda e Marinetti
é o grande nome que vai divulgar a proposta. Então, o manifesto diz coisa seguinte: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais na nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão, o soco. Olha aí a propagação da violência, né? Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. O automóvel de corrida, com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálitos explosivos, um automóvel rugidor que parece correr sob a metralha, é mais bonito que a Vitória de Samothrace. A Vitória de Samothrace que é uma das obras aí cultuadas e vistas, né, como uma das obras mais importantes da cultura ocidental. E ele diz que um automóvel seria mais importante, seria mais representativo do que a Vitória de Samothrace. Então olha a questão do futuro, a exaltação do futuro. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada também numa corrida sobre o circuito da sua órbita. Então é esse o homem que eu quero exaltar, o homem do perigo, o homem do volante, o homem da velocidade, o homem do progresso, o homem do futuro. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, fausto e munificência para aumentar o entusiasmo e fervor dos elementos primordiais. Então o homem tem que ser cada vez mais enérgico, verdadeiro, presente, para poder marcar posição e marcar aí a sua importância. Por isso que o documento Marinetti, de 1909, propõe os referenciais estéticos do futurismo, que valorizam a composição estática. É o oposto do que ele diz no texto, que até então a arte pregou o estático, o que eles querem é a velocidade, o movimento, então está errado. A inovação tecnológica? Sim, porque está falando do automóvel, da velocidade, de tudo aquilo que vem com o futuro. E isso envolve tecnologia. Seria essa. Suspensão do tempo. Não, ele não pede a suspensão. Ele fala para você otimizar e correr para o tempo. Retomada do helenismo? Não, ele está falando que o automóvel é mais bonito que a Vitória de Samothrace. Então ele não está retomando, ele está rompendo com o helenismo. A manutenção das tradições? Não, ele está rompendo com as tradições. O futurismo ele rompe com o passado, automaticamente ele rompe com as tradições. Então a resposta aqui, letra B. Futurismo, tecnologia, tudo a ver. Rubem Valentim, um dia desse eu estava vendo um leilão de quadros e um quadro do Rubem Valentim estava sendo leiloado e foi comprado por 26 mil, 27 mil reais o quadro do Vitor Valentim. Então, Rubem Valentim, desculpa. E aí, o que acontece? Vamos lá. Ali eu tinha o futurismo na primeira questão. Aqui eu já tenho uma outra arte que, veja bem, a obra de Rubem Valentim apresenta um emblema que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, ou seja, ele traz os códigos de matriz africana que está inserida na cultura brasileira para poder produzir a sua obra. Se transformar em produção artística. A obra emblema 78, no caso, ela relaciona-se com o modernismo em virtude da... Veja bem, a gente tem que ver que o modernismo ele rompe com padrões estéticos, ele rompe com o academicismo, ele rompe com aquilo... Ah, mas o que é academicismo, Monteiro? Academicismo é a academia que o artista tinha que fazer para se tornar um pintor, para ter o título de doutor. Antigamente, de pintor, antigamente você tinha que fazer todo um percurso acadêmico para poder, no final, você poder ser chamado de pintor. E aqui o modernismo vai propor justamente o quê? Uma pintura que vai romper com esse academicismo. Você pinta do jeito que você quer, você tem a liberdade para criar o que você quiser. Então, assim, essa obra emblema, ela se relaciona com o modernismo em virtude de quê? A simplificação das formas da paisagem brasileira. Aqui eu não tenho essa questão paisagem. Eu não estou retratando floresta, árvore, coqueiro, nada disso. Ele falou que ele trouxe a matriz africana para dentro da arte brasileira, que durante muito tempo reproduziu valores europeus. A forma de pintar. Então não é a paisagem. Valorização de símbolos do processo de urbanização. Esse símbolo é africano.
ele não é de processo urbano. Então tá fora. Não é. Tá fora. C. Fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Bem, se a gente pensar que está falando, relaciona o modernismo brasileiro, que pegou muita coisa estrangeira, devorou e produziu, eu posso entender que é essa. Mas vamos ver a outra. Alusão a elementos cívicos presentes na bandeira nacional. Não. O símbolo nacional, nós temos o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu e o lema Ordem e Progresso. Nesse emblema aí você não tem nenhum elemento cívico da bandeira nacional, então tá fora. E é composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Aqui está forçando a barra, porque aí ele está fazendo justamente o quê? Ele está falando para mim que, como ele falou que está trazendo religiões afro-brasileiras, aí o cara fala de miscigenação racial, mas aqui eu não tenho, aqui esse emblema aqui não seria essa questão da miscigenação. Então, o modernismo, ele se faz presente nesse quadro, nessa fusão do que é brasileiro com outras questões que vêm de outros países. Então, a questão da cor, da composição, o uso do quadro, isso tudo aí tem a ver com a arte europeia. O uso dos códigos que estão inseridos da África no Brasil serão utilizados como tema e como recurso de composição no caso do quadro. Por isso que a resposta é a letra C. As outras você anularia porque eles não se veem ali reconhecidos. A letra E, ele poderia justamente colocar essa questão simétrica, representação simétrica de elementos relativos à miscigenação. Isso poderia causar uma confusão. Mas veja bem, ele não está falando de fusão aqui, você não tem essa questão da fusão de raças. Ele está falando de cultura, de valores, no caso, que são empregados e como são utilizados na representação da arte. Então aqui, letra C. E na última, tem um quadro do Espeto. Quem não conhece o Espeto, em São Paulo, se você for a São Paulo, a obra do Espeto aparece muito. Quem é fã do Rapa, ou do grupo Rapa, também. Você vê aí, ó, temos o quadro do Espeto, que você vai ver aqui uma mulher popular, carregando uma cuia, tem um galo, tem a igreja, tem ali um homem que parece com um facão na mão, e aí, né, Museu Afro Brasil, e ele coloca Espeto. Paulo César da Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. Então ele usa elementos da cultura nordestina na composição do quadro, e nessas composições aí, no caso, ele vai procurar agregar valores, no caso, em que seriam da cultura popular. Veja, ele está falando aqui, né? Ele vai fazer referências ao passar por diversas cidades do norte do Brasil. Então aqui, quando ele diz o grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro Brasileiro, revela elementos da cultura brasileira, reconhecidos, bem, na influência da expressão abstrata. Não, os quadros não são abstratos, são de personagens que estão inseridos numa cultura brasileira. O que é a arte abstrata? É o cara fazer aqueles termos losango, algo que parece que saiu do sonho, da imaginação, uma coisa meio surreal. Não é o que a gente tem aqui. A representação de lendas nacionais. A mulher aqui com a travessa na cabeça não é uma lenda nacional. A criança ali também não associa. A inspiração das composições musicais. Aí eu não sei, não é porque ele acompanhou o Rapa, é que ele se inspira nas composições. Ele diz que se inspirou nas cidades por onde ele passou no norte do país. Então não seria isso. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Quem já viu literatura de cordel, percebe que o traço do Espeto nesse desenho lembra muito a literatura de cordel, que usa a xilogravura nas suas capinhas. Quem é do Nordeste sabe o que eu estou falando. E aí, ó, resposta, letra D. E é falar dos usos característicos, nos usos característicos de grafismos dos skates. Aqui não tem essa relação do skate, no caso. Aqui você tem muito mais a ver com a cultura nordestina e com a xilogravura, que é uma obra de arte tipicamente popular. Por isso que o Enem pede, todo ano cai pelo menos 2 questões, uma questãozinha pelo menos vai estar na prova, em que ele vai pedir que você reconheça essas questões, essas informações que formam a identidade brasileira e tornam o Brasil um país tão único,
tão especial, porque nós temos aqui um continente e não dá para achar que a arte do Rio é superior à do Nordeste e vice-versa. Tudo isso forma uma riqueza única que é a arte brasileira. Então aqui é a letra D e mais uma aula chega ao fim. Espero que você tenha gostado, espero que você deixe seu like aí e como eu falei no início da aula, infelizmente nós precisamos da sua divulgação, que você fale para o teu amigo, fale para o teu amigo dar uma força, assistir a aula, compartilhar a aula, porque para que outras pessoas possam ver essa aula aqui e possam se preparar legal para o Enem. Ok? Juntos somos fortes e juntos chegaremos à aprovação. Até o próximo encontro aqui no canal do Bom Dia. Até lá!